Olá, começa agora mais um episódio da 11ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Esta temporada é temática e trata de temas voltados à saúde. Desta vez, a entrevista é com o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo. Se tem uma ideia, 60% do PIB brasileiro passam pelas agências reguladoras. Então, é importante que haja esse fortalecimento. Desde 2018, ele integra a diretoria colegiada da ANS e antes disso havia exercido a chefia de gabinete do Ministério da Saúde. Paulo, obrigada por conversar com a gente. Do ponto de vista de fortalecimento das agências reguladoras, como é que isso pode ajudar, por exemplo, em melhorar algumas resoluções para o complexo industrial? Veja, as agências reguladoras são 11 agências reguladoras federais. Ela tem uma importância tremenda para o desenvolvimento econômico do nosso país. E, obviamente, tendo regras claras, que é aquilo que a gente faz, ou seja, através da previsibilidade, da transparência de todas as nossas normas, obviamente ajuda o desenvolvimento do econômico do nosso país. Então, as agências conseguem, sim, dar essa estabilidade que os setores regulados precisam. Para que se tenha uma ideia, 60% do PIB brasileiro passam pelas agências reguladoras. Então, é importante que haja esse fortalecimento, com cada vez mais regras claras, previsibilidade para o setor regulado, ou seja, trazendo segurança jurídica, e é isso que a gente faz dentro das agências reguladoras. Em relação ao panorama de outras agências, e aí eu quero saber de você se isso se aplica também à ANS, há uma queixa muito frequente sobre estrutura, sobre quadro de servidores, como uma necessidade de você conseguir dar mais agilidade aos processos. Quando a gente fala de saúde, a sensação que dá é que tudo é muito urgente. Como isso se aplica à ANS? Aplica não só à ANS, como todas as outras 10 agências, são 11 ao todo. Na verdade, você tem um decreto de criação dessas agências em que você tinha uma estrutura de cargos que já tinha sido estabelecida lá atrás, ou seja, quando da criação das agências, o tempo foi passando e não houve nenhuma reposição desses quadros, desses servidores. Ou seja, ao longo desse período, muitos foram saindo, outros se aposentaram, enfim. Hoje nós temos 45% dos cargos em aberto das agências reguladoras e o processo legislativo vai acrescentando, inclusive, novas competências para essas agências, o que dificulta nosso trabalho. Além dessa questão do pessoal, que é um problema que nós estamos vivendo, temos também questões relacionadas a cortes orçamentários que dificultam o trabalho das agências como um todo. Então, é um problema que a gente precisa enfrentar. As agências reguladoras, para que se tenha uma ideia, repassam para o governo federal anualmente 130 bilhões de reais a um custo de 5 bilhões de reais. Ou seja, não é possível que haja um corte como nós estamos vendo hoje. Nós tivemos um corte de quase 30% em todas as agências reguladoras, ou seja, que dificulta o trabalho que é realizado na ponta e, obviamente, o serviço que é feito para os beneficiários como um todo. Como é que isso se repercute ali na ponta do serviço de vocês? O tempo médio de resposta que vocês dão, os processos que vocês precisam analisar, tem sido de qual e qual seria o ideal? Hoje, para que você tenha uma ideia, a gente já está pensando em razão da necessidade de cortar contratos nossos, inclusive fechar alguns núcleos de atendimento a esses pacientes, esses beneficiários, porque a gente não tem como arcar com esses gastos. A NTT teve uma situação parecida como essa, que eles tiveram que fechar postos de atendimento na prestação de serviço. Então, atinge a todo o setor regulado e atende, acima de tudo, os beneficiários na ponta. E é um serviço muito essencial para a gente pensar num todo, né, em termos de governança. Por exemplo, quando no ano passado o governo lançou uma nova política, uma nova proposta pensando no complexo industrial, projetando investimentos na ordem de 42 bilhões de reais até 2026, isso, querendo ou não, em algum momento vai perpassar pelo trabalho das agências também. Sem sombra de dúvida. Isso aqui tudo uma situação que acaba impactando a outra. Ou seja, se a gente tem uma situação deficitária hoje com relação a corte de orçamento, com certeza o tempo que foi previsto, ou seja, para a entrega no Complexo Industrial da Saúde, vai ter problema. Ou seja, a Anvisa, que é um caso emblemático que aí trago, dos 1.200 servidores que lá estão, a metade já tem tempo para se aposentar. Então, veja, se hoje todos os 50% dessas pessoas quiserem se aposentar, você vai ter uma situação complicada em que a Anvisa, 20% do PIB brasileiro passa pela Anvisa, um pouco mais. Então, imagina o problema que isso vai gerar na economia brasileira. Então, é uma situação que a gente está trazendo, colocando luz a isso, é preciso olhar e conversar, dialogar
sobre esse problema das agências reguladoras, sob pena da gente impactar o desenvolvimento econômico do nosso país. Que você acaba atrasando processos, você acaba atravancando, você gera uma expectativa enorme, por exemplo, no setor, quando há um lançamento do governo, olha, vamos ter um investimento bilionário nos próximos anos, mas a coisa, para se concretizar, ela não é tão simples assim, né, Paulo? E tem um processo, na verdade, assim, porque nós temos um processo muito claro dentro das agências reguladoras. Toda e qualquer norma que a gente edita, toda e qualquer norma que é divulgada para o público, a gente precisa fazer uma análise de impacto regulatório, ou seja, para ver se de fato existe um problema. Você tem a participação social, ou seja, o público como um todo, o setor regulado se manifesta sobre aquela proposta que é apresentada. Então, tem um processo longo que precisa ser feito. Então, não é simplesmente você apertar um botão e a situação acontecer. Então, é preciso que haja estrutura para que a gente, obviamente, entregue cada vez mais e melhores serviços para toda a população brasileira. E vocês veem essas discussões acontecendo? Quem atua como um balizador disso? O que pode ser feito na prática e a curto prazo para que você possa ter essa celeridade que a gente tanto está falando por aqui? De fato, assim, as agências reguladoras têm suas autonomias, na verdade, não tem supervisão hierárquica, tem autonomia administrativa das suas decisões, agora tem uma autonomia limitada porque o orçamento, quem define é o governo. Então, a partir do momento que a gente tem um corte no nosso orçamento, obviamente essa autonomia, essa independência que está prevista na lei não acontece. Então, a gente precisa sensibilizar o governo, sensibilizar para que ele libere os orçamentos, libere os recursos que nós precisamos para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Do ponto de vista de complexo industrial, você mencionou a fatia do PIB que vocês respondem, é algo muito gigante, né? O que representa mais desafios para vocês, sob o olhar da ANS? No caso da ANS, de fato, é o atendimento ao público. Na verdade, assim, a gente regula um setor de 51 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população brasileira, e você não ter como dar a resposta adequada para esses beneficiários é um problema tremendo. Então, assim, eu acho que a gente tem um processo muito ágil com relação à incorporação de tecnologia dentro do nosso processo de trabalho. Ou seja, só no ano passado nós incorporamos 60 novas tecnologias a uma estrutura que já estava reduzida há muito tempo, mas houve uma mudança legislativa que a gente teve que se adequar. Então, esse é um desafio, é você conseguir acompanhar as mudanças legislativas, as competências que são atribuídas à agência, trabalhando com estrutura diminuta e deficitária como a gente está trabalhando. Usar novas tecnologias pode ajudar nesse processo? Não, sem sombra de dúvida. A gente também não está parado. Assim. A questão da inteligência artificial, a gente está tentando alterar e incluir isso no nosso processo de trabalho. Agora, é um processo que é lento. Na verdade, assim, primeiro que a gente não tem estrutura financeira, no caso, dentro da agência, para conseguir trazer essas tecnologias para dentro. E aí a gente participa de chamamentos públicos, como a gente participou no ano passado na ENAP, em que 3 projetos novos foram contemplados. Agora, isso só vai ser passado para a agência somente em 2028, ou seja, é um processo que a gente precisa aguardar. Então, veja, a falta de estrutura faz com que a agência não entregue de forma adequada para a prestação de serviço aos beneficiários da saúde suplementar. Qual é a média de pedidos de análises que vocês têm trabalhado por lá? Veja, nessa questão de incorporação de tecnologia, a gente tem uma média de 20 novas tecnologias que são apresentadas a cada semestre. Então, isso a gente tem um prazo, é um prazo mais exíguo do mundo na análise desses processos, ou seja, 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Então, é um processo que precisa dar resposta, porque se nós não o fizermos, essas tecnologias que não foram analisadas dentro do prazo são incorporadas sem que haja um respaldo técnico. Então, esse é um grande desafio que nós temos. E como é que o Ministério da Saúde dá essa resposta a vocês, já que vocês têm uma atuação conjunta, querendo ou não, né? Uma coisa precisa da outra, digamos assim. A interlocução ela tem que ser muito bem resolvida entre um órgão e outro. Em relação a esses pleitos que são apresentados e que, de certa forma, também encontram um anseio da indústria, do setor, porque quer ver a coisa funcionando melhor. Na verdade, há essa integração público-privado, a gente está sempre em contato com o Ministério, mas, de fato, tem uma alçada limitada do Ministério. O Ministério tem um processo de trabalho dela com relação a essa incorporação de tecnologia. O que foi na alteração legislativa é que, uma vez incorporado lá, incorpora na saúde suplementar também. Então, assim, tem essa similaridade de processo de trabalho, mas são independentes ao mesmo tempo. Então, assim, naquilo que a gente consegue avançar com o Ministério, a gente está avançando e está discutindo com relação aos dados nossos
da saúde suplementar, nós temos que passar para o Ministério para que ele possa fazer um prontuário eletrônico, que é o que ele está fazendo, desenvolvendo o Registro Nacional de Dados em Saúde, que é um grande repositório das informações de toda a população brasileira. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido. Agora é um prazo, também, como eu já falei, para 2028. É um trabalho que ainda precisa ter tempo para ser... Muito longo prazo. Muito longo ainda. Bom, a gente está chegando já no final da nossa entrevista. Vamos fazer aquelas 3 perguntinhas de resposta mais enxuta e que a gente tem feito para todos os entrevistados. A primeira pergunta é se você acha que é possível que o Brasil proporcione o acesso a todo tipo de medicamento para todo mundo. Veja, seria o ideal, só que, na verdade, a gente tem um limitador. Primeiro, no SUS, o orçamento, que é um limitador, você tem um recurso limitado, e na família brasileira você tem a capacidade das famílias brasileiras de arcarem isso. Então, assim, é um desafio tremendo. Eu acho que o acesso não tem como ser negado. Agora sim, a gente precisa ter um debate mais amplo com relação à fonte de financiamento para essas novas tecnologias. Em relação ao fortalecimento das agências reguladoras, acho que para compilar um pouco desse nosso bate-papo, né? Mas qual é o caminho para fortalecer o papel das agências, garantir um sistema de saúde que seja mais seguro, mais inovador? Eu acho que dar, de fato, autonomia orçamentária e financeira das agências, eu acho que é de suma importância para que a gente possa avançar nesses pleitos de fortalecimento, porque, na verdade, um corpo técnico de excelência nós já temos, estruturas de governança nós já temos. Então, eu acho que hoje o grande problema que nós temos dentro das agências é exatamente essa questão dos cortes orçamentários. E o papel do setor privado? O setor privado para o desenvolvimento do nosso país é importantíssimo. Na verdade, assim, dentro dessa lógica de ser um Estado produtor, que nós éramos no passado um Estado regulador, é o setor privado que faz com que haja o desenvolvimento econômico dos setores do nosso país, e da economia passa, obviamente, por eles. Então, é de suma importância, por isso, a importância das agências reguladoras para poder fiscalizar e ser um equilíbrio entre o governo, beneficiários e o setor regulado. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir aqui na plataforma e nos outros canais da Esfera Brasil para conferir o nosso conteúdo diário. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima.